Deus te abençoe. Seja bem-vinda ao nosso último episódio. Mas, gente, eu não me permito ficar triste. Não me permito, porque tem muita bênção para vir a partir de agora. Então, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso último episódio do Bálsamo Convida, terceira temporada. Esse projeto que surgiu no coração de Deus para nos abençoar, nos dar ferramenta. Gente, que temporada! Meu Deus! Uau! E Deus fez coisas lindas. Então, a gente já recebeu muito de Deus e hoje nós vamos fechar com chave de ouro, sabem? Nesse projeto que traz verdade de Deus para nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. E nós estamos tratando com temas que são temas que nos impulsionam, que nos motivam, que nos lançam dentro do tema do nosso congresso, Governando as Emoções, que vai acontecer agora, essa semana. Já começa o nosso congresso de 20 a 23 de abril, na Metodista Central, Igreja Metodista Central de Cariacica. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Se você ainda não fez a sua inscrição, agora você só pode fazer lá na hora. Então, não perde. Vai lá e faz a sua inscrição. E nós estamos fechando esse tempo, essa temporada do Bálsamo Convida, com uma convidada mais do que especial, a minha irmã linda, Pastora Lânia Cape! Gratidão, mana, por ter aceitado mais uma vez, ela que já participou da primeira temporada, claro, né, gente? Não pode faltar a Lânia no nosso Bálsamo Convida. E agora, encerrando comigo, gratidão, Laninha. Amém. Privilégio para mim estar aqui. Seja bem-vinda. Mas Amém. Antes da gente falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, nós somos dessas, né, amiga? Sim. Somos dessas que só fazem as coisas na base da oração. Com certeza. Então eu quero te convidar a orar conosco, consagrando este tempo, Amém. porque Deus vai operar lindamente nesse último episódio. Amém? Amém. Gere essa expectativa e ore conosco. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti o ambiente onde nós estamos, tanto aqui, nós que estamos gravando, transmitindo, quanto o nosso irmão, a nossa irmã que está aí na sua casa ou no seu trabalho, no ambiente que eles estiverem, nós consagramos no Teu altar, declarando, Senhor, que nós estamos aqui nesse Bálsamo Convida para receber da vida do Senhor. Amém. Nós só estamos programados para receber aqui aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos planejamos nesse tempo para receber aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós cremos que a Tua palavra é a fonte de vida. Por isso nós consagramos, Senhor, as nossas vidas, a vida da nossa convidada especial, a vida do Senhor, que é o nosso convidado mais que especial. Jesus, Tu és muito bem-vindo aqui no nosso meio. Consagramos a vida de cada irmão que está conosco, Senhor, e tudo o que nós precisamos para que essa verdade flua, cada plataforma, cada equipamento, cada equipe envolvida, nós consagramos tudo a Ti, porque nós queremos que a Sua vontade seja feita e a Tua revelação venha sobre as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, vamos lá. Estamos prontas, porque nós oramos. Amém, amém. Amém. Amiga Lânia, minha irmã linda, que é essa maravilhosa que sempre está conosco, ela que é meu braço direito em todas as demandas, a gente está ali juntinha, né, amiga? Isso aí. Nós vamos falar de um tema que é meio que beabá pra gente, né? Ou deveria ser, pelo menos. Espiritualidade e emoções. É meio que beabá, porque a gente sabe, a intercessão e cura interior andam assim, ó. Sim. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Verdade. Entendeu? E para você que é novo aqui, a gente tá falando de beabá, né? Para você que tá participando com a gente pela primeira vez, eu preciso te contar que a pastora Lânia Cape é a nossa líder dos treinamentos de intercessores do Ministério Bálsamo de Gileade. Ela também é líder
da intercessão da igreja, da nossa igreja, Uhum. Monte Sião Linhares. Uhum. Então, ela está conosco, ela lidera os treinamentos de intercessores. Então, para você que não conhece, essa é a nossa guerreira oficial do Ministério Bálsamo de Gileade. Amém, aleluia. Linda! Mas mesmo sendo um beabá, Uhum. né, a gente recebe um treinamento do nosso mentor, o pastor Josimar, que ele fala que a repetição é a base da construção. Sim. E eu costumo dizer que a questão não é se eu recebo essa verdade de novo, a questão é o quanto eu pratico dessa verdade. Exatamente. Né? Então, já que a gente está falando sobre espiritualidade e emoções, fala para nós dessa visão de como a espiritualidade e as emoções estão ligadas ao governo das emoções. Uau! Estão intimamente ligadas, já começo falando assim, tá bom? E a espiritualidade e as emoções têm a ver com uma percepção bíblica que nós do Bálsamo estamos sempre resgatando, sempre trabalhando. A percepção bíblica de que o mundo espiritual ele é fortemente influenciado pelas emoções e as emoções também são fortemente influenciadas pelo mundo espiritual. Tem uma associação. Tem total associação. E como você disse, isso não é novo para a gente. Sim. Mas cabe aqui a gente falar disso justamente por causa do tema do nosso congresso, governando as emoções. Porque essa questão da espiritualidade, essa relação da espiritualidade com as emoções tem tudo a ver com o nosso congresso. Sim. O que acontece? Se nós não entendermos a espiritualidade nas emoções e não entendermos as emoções na espiritualidade, pode ser muito difícil, pode ser muito complicado, Paulinha, governar as emoções. Sim. E aí eu quero trazer, né, aqui pra gente um texto bíblico para dar base nisso que nós estamos falando, porque a gente não inventou isso. Não é novo. Né? Como eu disse no início, é uma percepção bíblica, né? Além de não ser novo, é bíblico. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, eu quero trazer para vocês, rapidinho aqui, o texto de Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. E ali o apóstolo Paulo, ele escreve assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Não permitam que o sol se ponha com vocês ainda irados, ainda debaixo dessa sensação, dessa emoção. Para quê? Para que não deis lugar ao diabo. Olha a associação aí. Olha aí, total, né? Então, assim, o texto está falando claramente para nós, ele está estabelecendo claramente que o fato de eu não resolver as emoções, o fato de eu não colocar limites nas emoções, o fato de eu não dizer para as minhas emoções até onde elas podem ir, naturalmente, consequentemente, isso vai dar lugar ao diabo, né? Então, implica que, a partir disso, o diabo, ele vai poder entrar. Uau! Tá certo? Mas eu queria falar mais um pouquinho disso, tá certo? Porque Jesus, ele confirma isso que a gente está falando. Né? Se você for lá no Evangelho de João, quando Jesus está no Getsêmani, olha o que ele fala para os discípulos. Ele fala assim: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O que Jesus queria dizer aqui? Ele queria dizer justamente que quando o príncipe do mundo, né, que estava vindo para tomar o lugar dele no contexto, né, do sacrifício de Jesus. Quando ele chegasse, se ele encontrasse alguma coisa nas emoções de Jesus, então aí ele conseguiria controlar Jesus. Mas Jesus vira para os discípulos e fala: ele está vindo, mas em mim não há nada.
né? Mostrando para nós, confirmando para nós essa necessidade que o mundo espiritual das trevas, né, tem de encontrar nas minhas emoções descontroladas alguma coisa, nas minhas não, nas nossas, né? Tô falando de humanidade, tá bom, gente? Ser humano. Tô falando de ser humano. Essa necessidade que o mundo espiritual das trevas tem de encontrar alguma coisa nas nossas emoções desgovernadas que permitam com que eles nos controlem. Entende? Bom. E aí, vou botar essa palavra, nesse processo, aí o que acontece? As emoções, quando elas estão descontroladas, elas tiram o controle de nós mesmos e nos colocam numa situação de embriaguez psicológica. E quando nós chegamos nesse ponto, quando as nossas emoções chegam nesse nível de controle, de gerar uma embriaguez psicológica, nesse momento nós perdemos o controle sobre nós mesmos. E aí, quando nós perdemos o controle, é nessa hora que uma porta ou uma brecha, vamos botar assim, né, para ficar de mais fácil entendimento, uma brecha é aberta e é onde o diabo e os seus demônios conseguem entrar. E eu tô morrendo de vontade de falar. Deixa eu falar? Fala. Deixa eu falar. Fala. Isso não é só para quem não é crente, não. Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas isso acontece com toda a humanidade. Todo ser humano. Sendo de Jesus ou não. Se você não governar as suas emoções, acontece isso. O nível de embriaguez. E lembra, gente, que a embriaguez, é só você lembrar dos efeitos da embriaguez. Você não tem senso de direção, você não tem senso de distinguir a sua psique fica vulnerável. Sim. Isso é embriaguez. Gente, é disso que a Lânia está falando, Exatamente. né? E a gente percebendo essa questão de que a embriaguez emocional, e aí a gente tira os entorpecentes, tira álcool, tira drogas, tira qualquer coisa que cause embriaguez física, a gente está falando de uma embriaguez emocional. Exatamente. A Lânia trouxe essa visão de que as emoções negativas nos embriagam, faz com que a gente não tenha controle sobre a nossa psique. Aí a questão toda, né, Laninha, mas eu não dou conta, eu não consigo controlar as minhas emoções. Dá sim. É só você querer treinar isso, querer procurar ajuda para isso, porque eu acho que a gente vai precisar aprofundar nisso aqui. Porque a Lânia trouxe pra gente que a gente não está falando de uma questão de se eu sou ou não de Jesus, se eu creio ou não em Jesus, se eu creio ou não em Deus. A gente está falando de ser humano, de humanidade. Então, a questão é, as minhas emoções desgovernadas dão lugar ao diabo. É isso mesmo, amiga? Exatamente. Exatamente isso. Mas, olha só, não é só isso, tem mais. Uau! Então, fica ligado aí. Segura na cadeira, que a gente vai decolar. Não é só isso. O que acontece? Vamos falar um pouquinho das trevas, certo? Quando você vai nas Escrituras, na Palavra de Deus, você percebe claramente que as trevas não são impessoais. As trevas são forças muito pessoais. Então, por serem forças espirituais, pessoais, eles têm personalidade, eles têm inteligência, eles fazem planejamentos, eles têm objetivos. Sim, são seres. Só não são da nossa mesma dimensão, mas são seres. São seres, por isso que eu estou citando sempre a palavra espirituais. Sim. São seres, eles existem. Então, eles têm total noção, né? E aí, o que acontece? Se esses seres que são pessoais
que têm a inteligência, que planejam as coisas de acordo com o objetivo deles. Se eles sabem que eles podem agir a partir das emoções humanas, olha isso. Se eles sabem que eles podem controlar a humanidade a partir das nossas emoções, se eles sabem que podem fazer planos, que podem fazer planejamentos para cumprir o objetivo deles a partir das nossas emoções desgovernadas, o que vai acontecer? Eles vão mover tudo o que puderem. Vão usar de todo o poder que eles tiverem, em todos os níveis. Para quê? Para conseguir produzir essas emoções. Que inclusive podem ser emoções que eles mesmos geram de acordo com a personalidade deles, né? Isso aí, exatamente. Então, ao mesmo tempo que as emoções, elas abrem as portas para esses seres espirituais operarem, esses mesmos seres espirituais, eles buscam manipular as circunstâncias, inclusive isso é importante, gente, anota. Olha isso, inclusive usando pessoas, sabe, que eles já têm controle, pessoas que eles já estão controlando para produzir outras emoções em outras pessoas, né? Para quê? Para que eles exerçam mais controle sobre a humanidade, porque é o que eles querem. Eles querem controlar tudo, eles querem governar tudo, usando a mesma palavra do tema do nosso congresso, né? Então, é criado um ciclo vicioso, né? Porque os demônios criam as emoções que dão lugar para eles agirem, e aí que eles vêm, agem e criam mais emoções que dão lugar para eles agirem, e assim por diante. Criam as circunstâncias para gerar em nós a emoção que ele precisa. Isso. Como se fosse uma colheita, né? Como exatamente. Essas emoções que abrem a brecha para eles orarem, para eles operarem. Do pai agora, Entre Reinos Espirituais, hashtag fica a dica, gente. Que é claramente colocado lá pelo pastor Jucimar. Exatamente. Essa questão, essa visão de como que os demônios geram essas circunstâncias ao redor para nos manipular. E eu preciso te contar que, infelizmente, sinto ser eu te contar, ele não vai usar quem você não ama, ele não vai usar quem você não conhece, ele não vai usar quem não te afeta. Ele vai procurar apertar os botões das circunstâncias exatamente na vida daquelas pessoas que mais nos afetam. Sim, e aqui, Paulinha, só abrindo um parênteses dentro disso, cabe aquela questão que a gente também sempre está falando, por onde a gente anda, seja nos programas de cura, seja nos treinamentos de intercessores, nos seminários, congressos, a gente sempre está falando que a gente não deve levar para o lado pessoal. Exato. Quando a gente vê que as circunstâncias estão sendo mexidas, quando a gente vê que aquelas pessoas que nós amamos, que estão perto de nós, estão fazendo algo que está mexendo com a gente, que está gerando uma sensação negativa aqui dentro, é muito importante a gente não levar para o lado pessoal. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Exatamente. Gente, estamos falando disso. Isso é total necessidade entendermos, porque se a gente não entende que a nossa luta não é contra carne e sangue, na hora que o indivíduo descontrolado, desgovernado vier para cima da gente, a gente vai fazer o quê? Descontrolar e desgovernar também. Aí vai dar um negócio muito ruim. Então, vamos controlar as emoções. Exatamente. Né? E a maior dificuldade, eu acho, amiga, nessa questão é que a nossa cultura, né, o mundo, a geração em que nós vivemos, prega para nós que essa questão das emoções afloradas por causa do romantismo deturpado de Romeu e Julieta, eu não controlo as minhas emoções, e aí eu mato o outro, eu me mato. Eu acho que a maior dificuldade da nossa geração é entender que você pode dar conta das suas emoções.
Sim. Você pode controlar suas emoções. Sim. Você pode decidir não olhar para o outro levando para o lado pessoal. Você pode. Uhum. Não é uma utopia isso, gente. A gente está falando de algo que a gente vive. E eu acho legal porque Exatamente. essa mesma verdade, né, que tem dentro dos programas de cura interior, que eu coordeno, que inclusive está no Visão de Cura, Sim. é a mesma verdade que também está nos treinamentos de intercessores e dentro do livro Aprendendo a Orar de Isso, Verdade. eu ia falar isso. Exatamente. É a mesma verdade com óticas pontuais, né? Nos treinamentos de intercessores, a gente treina guerreiros para a oração, mas se o guerreiro não tiver governo sobre as suas emoções, ele não vai cumprir o chamado. Dentro do programa de cura, a gente está com esse foco de encontrar em Deus o governo das emoções e essa verdade vem à tona. É muito lindo isso. Muito, né? muito. Aprender e decidir viver é algo que a gente tem tentado praticar, né? Eu quero só completar dizendo que é possível sim. Uhum. É possível. Não vou negar que é doloroso, que é um processo, mas é possível. A dor, eu acho que o preço, né? A dor maior é a dor das consequências do descontrole. Sim. Né? Do que a dor de enfrentar. A dor do enfrentamento, ela custa muito menos do que a dor das consequências desse desgoverno, desse descontrole. Então, é um preço que vale a pena pagar. Vale, com certeza vale a pena. Por falar nisso, então, se eu decido praticar isso, buscar isso, porque eu já sei que se eu deixar minha emoção em descontrole, vai dar muito ruim, porque Satanás e seus demônios vão ter legalidade. Hashtag fica a dica. Preciso te contar que nós temos o Orando para Fechar as Brechas para te ajudar. Sim. Né? A gente vai colocar aqui na descrição para você os links dos materiais para você aprofundar. Tem também o Compreendendo a Batalha Espiritual. Compreendendo a Batalha Espiritual, que é fundamental para você aprofundar esse tema da influência da espiritualidade nas emoções e de forma prática, né? Entre Reinos Espirituais, que é o lançamento do pastor Jucimar, ele trouxe de forma lúdica, né? Ele fala que a categoria do livro é ficção. Uhum. Então, ele traz conceitos profundos da Bíblia que também vai te ajudar de uma forma fácil de entender, né? Então, eu já sei que as minhas emoções em descontrole dão brecha para as trevas, mas eu também tenho consequências das minhas emoções em controle, em equilíbrio e em governo. E aí? Que é isso que a gente está buscando. Essa semana, né, já vai começar o congresso, que é isso que a gente está buscando. Sim. É muito importante essa colocação. E aqui, dentro disso, eu quero trazer para você que essa questão da espiritualidade das trevas operando nas emoções não são a única conexão espiritual em relação às emoções governadas e as emoções desgovernadas. Né? Existe uma outra conexão. Então, cabe a gente colocar aqui, né? E também está no livro de Efésios. No mesmo capítulo que eu citei há pouco, capítulo 4, nós vemos essa conexão, que é a conexão entre o estado emocional da pessoa e a possibilidade de ação do Espírito Santo. Aleluia. Na vida dela. Entende? Então, quando você vai lá em Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui para você versículos 30 a 32, para você que está anotando. O apóstolo Paulo, ele está falando assim, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, o qual vos selou para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Então, nós até aqui estávamos falando que as nossas emoções desgovernadas
permitem a ação das trevas. Que é isso que Em Paulo está nós. falando nesse mesmo versículo aí, né? Então, exatamente. Gritaria. Isso. Agora, o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Além disso daí, ele está dizendo que as nossas emoções também permitem ou não a ação do Espírito Santo em nós. Então, está diretamente ligado, Sim. né, à espiritualidade, o governo das emoções. Isso está diretamente ligado à espiritualidade. Então, por exemplo, dentro do texto que nós acabamos de ler, quando ele fala: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Isso, o que é isso? São emoções boas. Né? A gente está vendo aqui bondade, a gente está vendo ingenuidade, sabe? Aquela Perdão, cumplicidade, aquela questão de acreditar no no melhor do outro, de não permitir que a malícia fique, né? Entre e fique no nosso coração. Então, essas emoções boas, elas abrem portais para que o Espírito Santo atue em nós. Então, as emoções ruins, por isso que ele fala, né? Longe de vós. Longe de vós. Amargura. É luz e treva. Exatamente. Né? A luz são as emoções positivas, a bondade, a benignidade. Isso. E as trevas são as emoções negativas. Exatamente. Então, tanto um quanto o outro que estiver operando nas suas emoções vão abrir portais. Certo? Fica a dica. Vão abrir portais. Se for emoção negativa, se tiver desgoverno, nesse ponto de estar ali, né? Como disse o texto que nós lemos anteriormente, né? A ponto de você dormir com a ira dentro de você, você ficar alimentando aquilo ali, isso vai atrair as trevas. Mas se você estiver alimentando, cuidando para que você tenha emoções boas, sensações boas dentro de você, né? Isso vai atrair o mover do Espírito Santo. Amém. Então, pegando um gancho nisso sim. aqui, aproveitando, nós somos aquilo que comemos. Sim, com certeza. Mas a gente não está falando de nutrição aqui, gente. A gente está falando de nutrição emocional. Então, se eu quero nutrir as minhas emoções com bondade, benignidade, perdão, ingenuidade, eu preciso me alimentar de coisas que vão trazer isso para mim. A leitura, o que eu vejo, né? Ouvir a palavra, ler a palavra, praticar a palavra. A gente está aqui no Fortalecendo, orando para fortalecer o homem interior. São cenas dos próximos capítulos, gente. Então, para a gente alimentar isso em nós, essa bondade e as emoções positivas, a gente precisa alimentar a nossa alma. Sim. Né? E se a nossa alma estiver alimentada de notícia ruim, #fica a dica, para o bom entendedor, um pingo é letra. Se a sua alma estiver envenenada com notícia ruim, com negatividade, com gritaria, com malícia, você acha que você vai pensar o quê? Como que você vai agir na vida? Pois é. Então a gente precisa vigiar aquilo que a gente se alimenta emocionalmente, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente estuda, lê, né? Eu queria só completar de novo, né? Sim. Aqui também que os nossos relacionamentos também entram aqui. Exatamente. Porque dependendo de com quem eu me relaciono, eu não vou me alimentar devidamente para atrair o Espírito Santo. É verdade. Né? O apóstolo Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Pois é, tá escrito, pois gente. Então, vocês estão vendo, gente, como que tem link, né? Essa questão da espiritualidade e das emoções, né? Governar as emoções está diretamente ligado a como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Sim. Né? Então,
nós nos Como relacionamos... nós nos acessamos, né? Sim, como nós acessamos o mundo espiritual. Então, se eu quero mais do Espírito Santo na minha vida, então, sabendo dessa verdade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar acessar o mundo espiritual, trazendo, me alimentando dessas coisas boas e gerar essas emoções boas em mim. Amém. E praticar. E eu lembrei do nosso mascotinho, que é a gratidão, né? Sim, que a gente sempre pratica a gratidão como nosso princípio modelo para alimentar, né, a nossa alma. Exatamente. Do que é bom. Exatamente. Só fechando essa parte. Não. Só fechando a gente está fechando mesmo, gente. Acabou nosso tempo. Então, rapidinho. Só completando, na verdade, né, o que a gente estava falando. Se alguém que quer, por exemplo, se relacionar espiritualmente com os seres das trevas, esse alguém já sabe que vai precisar fomentar, fazer com que haja dentro dele emoções negativas. Sim. Emoções descontroladas, desgovernadas. Então, assim, isso é muito sério. Muito sério. Isso é muito sério. Tudo está diretamente ligado. Emoções, espiritualidade, emoções, mundo espiritual. Como nós já falamos aqui, não é uma coisa nova. Talvez alguém esteja nos acompanhando agora pela primeira vez, então talvez para você seja novo. E que bom que você está recebendo, porque está recebendo essa verdade, porque isso é libertador para nós. É verdade. Então imagine quando nós chegarmos no congresso, que vamos receber a revelação dessa verdade, governando as emoções. Então, conta pra gente, amigo. O congresso começa amanhã, gente. Amanhã. Ai, meu Deus. Amanhã. Você tem noção de que começa amanhã, meu coração? Glória a Deus. Como que tá a sua expectativa? Uau. Olha só. Quando eu penso no congresso, eu não espero nada mais, nada menos do que uma espécie de bomba atômica explodindo no mundo espiritual e indo como ondas por todo o mundo. Amém. Eu não espero, é por todo mundo mesmo. Amém. Porque eu estava pensando sobre isso, né, esses dias, e eu estava avaliando o quanto o quanto existem pessoas, e eu vou falar aqui só da igreja do Senhor, o quanto existem pessoas da igreja do Senhor, pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que Deus trouxe à terra nesse tempo, nessa geração, porque eu preciso dizer para você, caso você não saiba, você não está aqui nesse mundo por acaso. É verdade. Há um propósito da parte de Deus para ser cumprido por você. Pessoa. Não, não é. Não é. E aí eu fiquei pensando na quantidade de gente, Paulinha, que não consegue cumprir o propósito porque estão com as emoções desgovernadas. Porque muitos deles nem sabem dessa verdade, dessa verdade simples que a gente está falando aqui um pouquinho. Sim. Sabe, que a espiritualidade está ligada diretamente às emoções. Muitos não sabem que podem governar as suas emoções. Muitos não sabem que é possível. Alguns não sabem como pode fazer isso. Sabe? Sim. Eu fiquei pensando nisso e aí eu fiquei imaginando esse tema sendo trabalhado e desenvolvido. E eu creio que Deus vai usar o nosso pastor Josimar com muita graça, com muita unção. E isso alcançando a igreja do Senhor nesse tempo. Porque Jesus está voltando, gente. Amém, amém. Jesus está voltando. Mas ainda tem muito propósito para ser cumprido. E é necessário que a igreja aprenda a governar as emoções, para que as trevas percam terreno, para que as trevas, sabe, percam mesmo, percam a batalha. Porque é assim que eles perdem, quando a gente governa as emoções, eles perdem. Exatamente. Então, a minha expectativa é só essa. É só essa. Só essa. Eu tô crendo com você.
Amém. Eu creio que será um Estou divisor orando de para águas isso. Estou orando para isso. para tudo, para nós como ministério e para uma geração. Amém. Eu acho que é um tema que vai ajudar muito a nossa geração. Amém. Então é amanhã, gente. Você que já fez sua inscrição, você deve estar com expectativa igual a nossa. Você que não fez a sua inscrição, pode fazer amanhã. Se você quiser, se você não tiver como participar presencialmente, eu preciso te contar que você pode participar aqui no nosso canal. Então começa amanhã às 19h30. E se você quiser ter acesso às 15 oficinas, que são outros temas, são temas lindos, maravilhosos, está lá no nosso site, balsamodeliade.com.br. E mais uma aula introdutória do curso Ressignificando Crenças. Então, são 16 temas para você, além dos temas da palestra. Você pode fazer a sua inscrição lá no nosso site. Você já vai receber o link das oficinas e da aula bônus para você mergulhar ainda mais em materiais que vão te fazer crescer. Então, preciso te convocar para não perder esse tema. Preciso te convidar a participar conosco, compartilhando disso com outros, não só da nossa temporada, que foi maravilhosa. Nossa terceira temporada foi linda demais, gente. Compartilha lá o link da nossa playlist com todos os episódios para os seus grupos, para a sua família, porque você vai edificar a vida de muita gente. Também compartilhe os links do nosso congresso conosco, porque você vai estar derramando vida, semeando vida na vida do outro. Amém. Mas principalmente, participe. Participe conosco. Para encerrar, eu queria te pedir para orar, amiga. Amém. Você pode orar por nós? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos tudo que falamos aqui, tudo que compartilhamos, entregamos a vida de cada pessoa, Senhor, que está tendo acesso a essa verdade. Amém. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha controlar cada um de nós, para que o Senhor venha cumprir em nós e através de nós o propósito para o qual o Senhor nos trouxe à terra nesse tempo. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine mesmo, Senhor, a governar as nossas emoções. Amém. Eu oro, Deus, para que a partir de amanhã, quando esse congresso começa, Deus, que, como a tua filha falou, seja sim um divisor de águas na nossa vida, na vida da igreja do Senhor, não apenas, Deus, aqui onde o congresso está sendo realizado no Espírito Santo, mas também, Senhor, na nossa nação brasileira e em todo o mundo, Pai. Que seja um divisor de águas, Senhor, sobre a tua igreja em todo o mundo. Amém. Que essa verdade, Pai, chegue exatamente aonde o Senhor quer que chegue. Para que o propósito do teu coração seja cumprido nesse tempo, Senhor. Amém. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, para que o Senhor cuide como só o Senhor sabe fazer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Amém. Gratidão por ter participado conosco e a gente se vê amanhã no congresso. Deus te abençoe. Amém.